Então, Jansen, você acabou de fazer um teste aqui com 546 palavras por minuto e 85% de compreensão. Mas você já teve um outro teste que deu 75% com 700 palavras, não foi? Foi. Então, na verdade, é o quê? É uma média. Você está estabilizando a sua velocidade, né? Então, vamos dizer aí que a tua média está aí umas 600 palavras, certo? Certo. Mas você se lembra que teve alguns testes que a gente simplesmente interrompeu? Teve um. Então, porque a gente começou a fazer um teste, você não estava lembrando nada, Foi. né? Por quê? Porque você simplesmente travava, né? Então, 70%, 80% era lenda para você. Eu não sei se você lembra disso. Você lembra quanto deu o seu teste inicial? Anotado aqui. Então, quanto deu? 32 de compreensão e 340 de velocidade. Isso. O teste não foi ruim, mas você foi um dos alunos aqui que apresentou maior dificuldade, sabia? Para poder evoluir. Então, e olha que você faz os exercícios e tudo, mas na hora que é o teste mesmo, meio que te dá não sei se é um nervosismo, alguma coisa, né? É. E você esquecia muito. Eu me lembro não foi só um, eu me lembro de pelo menos 4 testes que foi assim bem arrastado mesmo, sabe? Para você conseguir lembrar. E os 2 últimos testes, olha aí a facilidade que você teve, né? 75, agora 85%, ou seja, quase 10, né? E a velocidade, porque 30% não pode dizer que você leu 300 palavras, concorda? Sim. Se você acertou 30%, quer dizer que de 10 perguntas que eu fiz, você lembrou 3. Cada uma vale 10 pontos, né? Agora não, agora você leu 500 e pouco, 540, no teste anterior deu 700, mas teve compreensão de 70%, 80%, tá? Então vamos dizer aí que você está lendo 2, 3 vezes mais rápido com o dobro, o triplo da compreensão, tá? E isso observe, né? Alguns alunos têm mais facilidade, né? Não vou te enganar, até porque você assiste às aulas dos outros alunos, né? Tem aluno que chega nesse resultado em 4 semanas, tá? E você teve que treinar com essa aula número quanto? 17. 17. Só que são 17 aulas e a sua velocidade agora estabilizou, tá? Você está percebendo alguma diferença prática aí na sua rotina de leitura, de estudo? Eu percebo um pouco. Tenho Tá, o reparado. que você acha que melhorou? Porque, para mim, que te acompanho há mais de 4 meses, o Jansen, no primeiro mês, era um, tá? O Jansen do último mês é uma outra pessoa completamente diferente. Você era extremamente tímido, você não conseguia ter precisão. Quando eu te pedia para explicar o que você leu, era mesmo que uma tortura. Você lembra que eu falava assim: pega esse parágrafo, lê aí, agora explica. Rapaz, eu quase chorava aqui do outro lado, entendeu? E hoje eu fiquei impressionado, né? Que eu fiz perguntas, às vezes, com duplas respostas, né? Tipo argila e pedra, feito de couro bovino, tal. Então, quer dizer, se você não lembrou é bovino, bovino, deve ser couro ou pele, né? Você já consegue deduzir, ou seja, é completamente diferente. Então, no seu dia a dia, qual é a tua rotina? Você está estudando para concurso? O que você está fazendo? Eu agora tenho uma prova agora em novembro. Em novembro, né? É. Para você ter uma ideia, você vai ser a pessoa da sua sala
que vai ler mais rápido, porque a maioria lê no máximo 250 palavras, você lê 500, 700, e a maioria, você sabe, né? É só pegar os milhares de testes que a gente tem aqui nos últimos 5 meses que a gente tem gravado essas aulas, né? Você vai ver que todo mundo começou ali com 25, 35. Então, você vai ser a pessoa que vai ler mais rápido e com a maior compreensão da prova. Então, isso já aumenta a sua possibilidade de passar. Imagina, ó, você tem 200 questões para responder em 4 horas. Se você ler o dobro da velocidade, não é? É como se você tivesse, ao invés de 4 horas, 8. Só que você vai resolver em 2 horas, ao invés de 4. Entendeu a diferença? Sim. O que uma pessoa normal precisaria de 4 horas, você resolve em 2. O que uma pessoa normal ia entender lendo uma vez, você vai entender o dobro, o triplo, tá? Então, isso eu estou falando, não é nem do seu preparo, eu estou falando só lá no dia da prova, tá? Em termos de vantagem competitiva. Você treinou em qual apostila esses últimos dias? Eu estava usando essa intermediária e avançada. São os exercícios mais difíceis, né? O intermediário e o avançado. Você está aí com a apostila Master, com aquela super leitura? Super leitura. Foi aquela última apostila nova? Nós vamos fazer um exercício diferente. Esse aqui, ó. Essa apostila aqui. Tá? A super leitura, né? Você vai pegar a página 56. Ela é toda colorida, né? Eu acho que essa daí eu não tenho, não. Então eu vou te mandar, tá? Beleza. Eu até dei de presente, né, para quem foi lá, né, comentou nossos vídeos e tudo. Não sei se você lembra disso. Eu acho que você recebeu, né, porque você sempre participa. Só não deve estar achando. Essa aqui, ó. Tá vendo? Tá. Então, se você vai pegar aí a página 56. O nome do exercício é salto palavra, tá? Ele é semelhante ao duplas palavras, só que ao invés de 4 colunas, ele tem apenas 2 colunas. Só que ao invés de 2 palavras em cada coluna, ele tem 3 palavras. No final das contas, são 6 palavras em cada linha. Tem a mesma quantidade de palavras, porém menos colunas, mais palavras em cada coluna. Achou? Ah, tá. Peraí, super palavras, né? Salto palavra, página 56. Tá. É que aqui tá na 58. Beleza, agora eu achei. Vai servir assim. Tá, achou? Salto palavras, achei. Tá. Aí você vai fazer saltos mesmo, por isso que chama salto, tá? Ó. Por exemplo, ó, colar, brinco, pulseira, certo? Você vai olhar para a palavra do meio, tá? Você vai olhar para a palavra brinco e vai tentar, num toque de metrônomo, ler as 3 palavras. Você vai tentar entender a palavra colar e pulseira olhando só para a palavra do meio, que é brinco. Como se tivesse uma bolinha preta em cima da palavra brinco. Então seria tipo assim, brinco, portão, filme, mas tentando ver as que está do lado, né? Isso, colar, brinco, pulseira, só que você vai olhar para o brinco tentando enxergar 3 palavras de cada vez. Ou seja, isso é o que a gente chama de leitura em bloco. É para ampliar o campo visual, tá certo? Entendi. Aí você vai ler cruzando, tá? Ou seja, você vai ler a segunda linha da segunda coluna. Então, você vai olhar para a palavra revista.
e vai ter que enxergar, olhando para a palavra revista, você vai ter que enxergar jornal e vai ter que enxergar livro. Certo. Tá certo? Ok. Aí depois qual seria a outra? Peraí. Era brinco, revista, não é amarelo, não, né? É revista mesmo. É isso, é cruzado. É tec, Ah, tec, 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 então, tec. deixa eu ver se eu entendi. Brinco, aí revista, aí portão amarelo, depois. Não, você vai olhar para filme. Você vai ler cruzado. Você vai ler colar, brinco, pulseira, só que olhando para a palavra brinco. Jornal, revista, livro, só que olhando para a revista. Aí Ah, novela, filme, seriado, você vai olhar para a palavra filme. certo. E depois? Aí aqui no caso, então, seria tomate ou oceano? Isso, abóbora, tomate, quiabo, mas Ah, você vai olhar para tomate. E tomate. depois? Caneta, aí Isso, lápis e pega. lápis, caneta, pena, mas olhando para Caneta. caneta. Uma outra coisa importante é que você vai ter que ler sabendo o tema das 3 palavras. Certo? Por exemplo, a hora que eu bater o olho aqui, eu sei que é joias. Quando eu bater em jornal, revista, livro, publicação. Ah, Novela, filme, seriado, eu sei que é um programa. Certo? certo. Quando eu olhar para abóbora, tomate, quiabo, eu sei que são alimentos. Difícil, né? É, Então você vai fazer assim até o final, ok? Você vai ligar teu metrônomo no 60. tá, peraí. Consegue ligar teu metrônomo? Sim. E aí depois, quando ler até o final, que aí que eu volto, tipo, para Aí portão, você me avisa, acabei. aí eu vou Eu para digo, amarelo, azul e roxo? não, aí você para, fala, acabei, Ah, tá. ok? 60, né? Isso, no 60. Ok. Vou começar aqui. Caramba. Ah, estou me confundindo todinho aqui. Não tem problema, é normal, é a primeira vez que você faz, ok? Uhum. Cara, que eu tô fazendo confusão na hora dos saltos aqui. Eu já tô acostumado a ler Aí em você pode linha usar o reta. quê? Ó? Você pode usar o dedo, ó. Tec, 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 É, certo? Aí você vai fazer da folha 1 a 10 essa semana, tá beleza. certo? Aham. Você faz, cruzando assim, depois você cruza o inverso, tá certo? Você pode fazer assim, olha, depois, ó. Você pega azul, amarelo, roxo, olhando para o amarelo, Amarelo. aí grade, portão seco, olhando para portão, Então, e aí depois, é, vai ser cama, mesa e banho olhando para a mesa. E. não, mar, oceano, rio. Depois, cama, mesa, banho, olhando para a mesa, entendeu ou não? Ah, tá. É, Tá? Então, você faz uma vez da primeira para a segunda coluna, aí outra vez da segunda para a primeira, né?
respira quando acaba, pega a folha 2, executa, pega a folha 3, executa, até a folha 10. Entendi. Acho que eu vou usar um marca-texto aqui para poder ajudar. Não, o bom é uma varetinha de bambu, o dedo ou uma caneta, tá? E o metrônomo pelo menos no 60. Mas dá para fazer no 70, no 90, no 110. Tá certo? Tá certo. Não é fácil não, mas nada que você repetindo aí não consiga fazer. O mais importante aí é a compreensão. Aqui são cores, que são alimentos, que são vestimentas, aqui são utensílios, etc. Certo? Certo. É. Legal.